E o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para confirmar a decisão individual da ministra Rosa Weber de suspender a convocação de governadores pela CPI da Covid no Senado Federal. Na avaliação da relatora, eles apenas podem ser convidados a comparecer na comissão parlamentar de forma voluntária. O julgamento está sendo feito no plenário virtual, plataforma que permite aos ministros depositarem os votos no sistema sem necessidade de reunião presencial ou por videoconferência para debate colegiado. A votação termina amanhã. Os ministros analisam uma ação proposta por governadores de 18 estados e do Distrito Federal. Eles pediram que os chefes do Poder Executivo já convocados fossem desobrigados a prestar depoimento e que a aprovação de novos interrogatórios ficasse proibida pelo tribunal. Até o momento, o entendimento favorável à blindagem dos governantes é unânime. Além da ministra Rosa Weber, relatora do processo, votaram para atender o pedido os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Carmen Lúcia. José Maria Trindade, e aí, Zé, o que achou dessa decisão? Era já esperada essa maioria no plenário do Supremo, ratificando a decisão da ministra Rosa Weber, Zé? Pois é, era só a decisão da ministra Rosa Weber que já provocou uma mudança total. E volta às origens do motivo de criação da CPI. A gente não pode enganar ninguém e tem que dizer que a CPI foi feita, foi criada com o objetivo de desgastar politicamente o presidente Jair Bolsonaro e de atacar o governo. E agora, voltando aqui, logo após a instalação da CPI, houve uma tentativa, olha, já que vamos instalar uma CPI, vamos investigar de uma maneira geral, inclusive os recursos públicos federais que vão para os estados e municípios. Não é pouco. A primeira partida foi logo 60 bilhões de reais. Em seguida, o governo mandou mais dinheiro, totalizando ali 120 bilhões de reais. Então, esse era o dinheiro a ser investigado pela CPI, o caminho do dinheiro. Para se ter uma ideia, a Polícia Federal já está bem na frente e já tem alguns governadores bem administrados ali, sabendo exatamente onde foi parar cada centavo. Então, esse era o caminho da CPI. E logo surgiu aquelas dúvidas jurídicas, os detalhes jurídicos. Olha, é um poder diferente. Quem tem que investigar um governador é a Assembleia Legislativa? É verdade, é assim. A Constituição define isso. Mas a verba federal, quem investiga é o Congresso. Se houvesse dois motivos para a existência desse Congresso Nacional, entre os dois estaria exatamente administrar e ver essa verba. Porque o primeiro seria formar o orçamento da União, votar, discutir o orçamento geral da União, que é feito pelo governo, mas que o Congresso pode modificar. Então, esta seria a primeira justificativa para a existência do Congresso Nacional. A segunda justificativa é fiscalizar os gastos públicos, gastos da União nos estados. E isso acabou não acontecendo. E agora a confirmação do plenário aí, que a CPI não pode convocar governadores, então acabou. E a CPI é exclusivamente com foco total no governo e no presidente Bolsonaro. Por isso que fica inventando essas histórias da vacina, de triangulação de vacina, esse tipo de coisa. Usa. Olha, com criatividade e má fé, você pode transformar a lei no que você quiser. A lei será o que você quiser. Volto a chamar a atenção. O país, aquele país que ainda está ali na fronteira, se achando sério, mas achando que é melhor fazer essa politicagem aí, né? Vamos fazer essa politicagem para tirar esses homens rudes, não sei o quê. Eu estou dizendo, vocês estão brincando com fogo. Vocês estão brincando com fogo. Porque a democracia é frágil, a liberdade é frágil, o poder das instituições é frágil se os homens fraquejam. Isso aí não tem dúvida. Não tem nenhum prédio lá que vá garantir o direito. O direito está nas pessoas, né? Elas têm que respeitar e proteger o que o ser humano criou, né? Que são as instituições, são as representações da legalidade. Então, pois bem, temos uma Corte Suprema que toma uma decisão emergencial numa pandemia sem precedentes, retirando do governo federal e dando aos governadores
a prevalência sobre medidas de segurança sanitária. Uma decisão estranha para um flagelo que atinge de forma unificada o país e o mundo também, né? Decisão estranha, que representantes dessa mesma corte passam a negar publicamente. Não tiramos responsabilidade de ninguém, não. Não impedimos ninguém de fazer nada, uma retórica assim, meio estranha. A gente aqui nos Pingos, a gente teve que ler essa decisão uma meia dúzia de vezes, só para a gente mesmo não achar que estava maluco com aquilo que a gente sabia que tinha sido decidido e que estava em vigor e que estava sendo praticado, né? Os lockdowns desvairados, etc., tudo determinação dos governadores, aí, subsequentemente dos prefeitos, o governo federal, o presidente da República sendo contra esse tipo de prática e não podendo, e tentando e não podendo interceder. Pois bem, então o STF, a Suprema Corte do país, tomou essa decisão, deu esse poder aos governadores. E sobreveio um escândalo de corrupção com as verbas emergenciais de saúde transferidas pela União. Um escândalo que não envolveu um estado só, não envolveu vários e está ainda em investigação, chamado Covidão. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal manda, posteriormente, o Senado instalar uma CPI para investigar esta pandemia, CPI da Covid. E, num ato subsequente a este, decide que os governadores, a quem o STF deu todo o poder, que estão no centro de escândalos de corrupção, considerando uma CPI criada e que o próprio STF mandou instalar para investigar o descalabro na pandemia, ela impede, ela barra essa corte, né, o STF, barra esta fase da investigação envolvendo os estados. Então, é isso, com má fé e com criatividade, você transforma as regras no que você quiser. Você protege quem você quiser, como foi feito com o Lula. E, de novo, volto a dizer, essa elite brasileira, esclarecida, que teve educação, que sabe discernir muito bem, que sabe o ladrão que o Lula é, que sabe e que percebe a manobra do Supremo Tribunal Federal para criar aquela questão artificial de problema de competência e jogar para baixo do tapete os crimes do Lula, ela está transigindo com isso tudo. Então, o STF está fazendo essa política, sim, o Renan também está lá nadando de braçada, porque aqueles que seriam o crivo, aqueles que têm a inteligência, o esclarecimento, a cultura e o compromisso com a civilização estão jogando o mesmo jogo. Augusto. Olha, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal, ele faz o que quer, né, com a lei, desde que proteja ali os bandidos de estimação. Os governadores foram incumbidos de coordenar, de articular e executar o programa de combate à pandemia. O Supremo decidiu isso aí, não adianta os governadores agora tentarem dizer que não foi bem assim, o próprio Supremo falou, não, mantivemos as atribuições do presidente da República. Mentira. Tiraram e deram para prefeitos e governadores. Mas incontáveis prefeitos e governadores aproveitaram o dinheiro distribuído pelo governo federal, foi a única atribuição que restou, a do governo federal, que servia de trem pagador, quer dizer, dava dinheiro para essa turma. Eles aproveitaram essa dinheirama que choveu e tinha que ser assim, durante a pandemia no ano passado, na primeira etapa dela, e desviaram muitos milhões. Culpa do Supremo, né, que deu plenos poderes a eles. O mesmo Supremo consegue entender um voto da Rosa Weber, o que não é fácil,
Não é fácil você entender, ela é intraduzível, ela precisaria de legendas, você não encontra quem vai confeccionar essas legendas, ela é difícil. Eles fingiram entender, então, decifraram, e agora dizem que os governadores não podem ser investigados por terem usado os poderes conferidos pelo Supremo para roubar. E aí? Que tal? Então a CPI está livre para continuar tentando buscar aí o seu objetivo, que é derrubar o governo. Coisa que não vão conseguir, evidentemente, essa CPI não vai dar em nada. Mas aí vai servir de palco para esses malandros que, com mais uma ajuda do Supremo, ficam aí no palco tentando garantir algum cargo público na eleição do ano que vem.